Aliás, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. A partir do versículo 13. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 13. Acompanhemos atentamente a leitura do texto bíblico. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, e se pôs-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando um prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio,
E tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos digo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Efeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvasse uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Oremos. Pai Santo, aqui, Senhor, acabamos de ler uma experiência dolorosa, sofrida, mas confortadora, abençoadora do teu servo nesta viagem tormentosa. Nesta hora, Senhor, que nós possamos aprender com este texto lições importantes para que saibamos enfrentar as tormentas desta vida. E entendamos que nas tormentas desta vida nós temos a tua graça, Senhor, conosco. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Podem sentar. É por essa e por outras que o amado irmão João Calvino chama o apóstolo Paulo do inabalável. Somente pessoas, meus irmãos, que são exemplos de firmeza e de coragem, são qualificadas
para encorajar outras. O fraco não pode ser o morão que sustenta os fracos. Paulo evitou que esses homens que estavam desesperados, através de conselhos iluminados pelo Espírito Santo, procurava animar aqueles homens incrédulos que estavam à beira da morte. E observando a maneira como os incrédulos se comportam quando estão em momento de dificuldade, se tornam violentos, ficam descontrolados em meio a gritos e clamores e reclamações. Mas agora, eles esgotados, das suas lamentações e da agitação em que se encontravam, sentam-se, atordoados, mas sentam-se, e só agora eles param para escutar o apóstolo. Só agora eles param para escutar a sabedoria vinda do alto através do apóstolo. Paulo fala com eles, fracos, ouvem a Paulo em silêncio e agora percebem os bons conselhos que eles estão recebendo. Prestem atenção, meus irmãos. No versículo 23, nós encontramos a base para afirmar que Paulo, naquela viagem, estava dentro da vontade de Deus. Não é porque nós estamos dentro da vontade de Deus que tribulações não aconteçam na nossa vida. Veja o que diz o versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Não é por estar dentro da vontade de Deus que nós vamos andar no sol, no ambiente ensolarado, pelos campos floridos da vida. Há momentos em que o céu se mostrará escuro. E nós vamos andar por terrenos áridos e hostis, mesmo estando dentro da vontade de Deus. Com Paulo aqui nós percebemos claramente essa realidade. Mas também percebemos que acima das nuvens negras, acima das dificuldades, sempre brilha o sol do amor e da justiça de Deus. A ida de Paulo a Roma estava dentro do propósito de Deus. Paulo sabia disso e ele acalentava no seu coração um grande desejo de ir a Roma. E ele coloca isso quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 15 da carta aos Romanos, versículos 30 a 32.
E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceito pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Mas essa ida a Roma não era apenas um desejo de Paulo, não era um capricho pessoal, era um chamado de Deus, como nós vimos, como nós podemos ver em Atos capítulo 3, capítulo 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque de mim testificasse em Jerusalém. Assim importa que também testifiques em Roma. Paulo era um homem de Deus que tinha uma visão ampla. A visão de Paulo era diferente inicialmente da visão de Pedro, que pensava só na Judeia. Paulo pensava no mundo. Ele tinha uma visão mundial. Seu ministério, ele sentia que não era limitado a um grupo especial, não era limitado à Judeia, mas ele orientava-se e orava a Deus sempre, pensando no mundo todo. Por isso que Deus chamou Paulo para abençoar o mundo. Então, é interessante que esse desejo de Paulo se realizou numa condição de prisioneiro. Ele foi para Roma, ele estava preso. Ele estava indo para Roma porque ele reivindicou ser apresentado a César, se encontrar com César, como cidadão romano que ele era. Na mesma condição, ele foi para Roma, na mesma condição que José foi para o Egito. Lembram? Em Gênesis capítulo 50, versículo 20. José diz aos seus irmãos: vós intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então, apesar das tribulações, apesar das tempestades, apesar das tormentas, quando nossa vida está nas mãos de Deus, preste bem atenção nisso. Quando nossas vidas estão nas mãos de Deus e nós andamos debaixo das ordens do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, andamos debaixo da orientação do Espírito. E assim, podemos ter certeza que na nossa vida nada vai acontecer por acaso. Na nossa vida, tudo que vai acontecer está prescrito na palavra de Deus. E todas as coisas vão cooperar para o nosso bem quando nós amamos a Deus e andamos de acordo com a vontade dele.
Veja o que a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem alguns anos em que caminha debaixo do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, da vontade de Deus, você sabe exatamente o que eu estou falando. Porque você já experimentou várias vezes isso se concretizar na sua vida. Prestem atenção, meus irmãos. Os caminhos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, muitas vezes são incompreensíveis aos homens, mas são sempre caminhos de bênção. São sempre caminhos abençoados. Para quem? Para aqueles que lhes são fiéis. Veja o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós precisamos aprender uma coisa. As provações, muitas vezes, elas fazem parte do propósito de Deus para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para nos purificar. A situação enfrentada por Paulo aqui foi tremendamente difícil, tanto para ele, principalmente os seus companheiros de viagem. No nosso raciocínio limitado, aquela viagem que estava dentro da vontade de Deus não podia, sob hipótese alguma, ser assim agitada. Ela não estava dentro da vontade de Deus. Neste mesmo capítulo, Atos 27, versículos 7 a 8. 7 e 8 nós lemos. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Chipre, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmone, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual está a cidade de Laséia. Grandes dificuldades. Mas não foi só Paulo
que enfrentou grandes dificuldades estando dentro da vontade de Deus. Similar, semelhante a Paulo, aconteceu com João Batista. João Batista estava desenvolvendo um ministério abençoado na Judéia. Um ministério cheio de frutos. No entanto, ele foi preso. Ele foi levado ao cárcere. E lá no cárcere, de uma maneira ignominiosa, tiraram a vida dele. Nós cometemos um erro, como filhos de Deus, nós cometemos um erro em achar que quando nossas vidas estão na mão do Senhor, nós ficamos livres de qualquer provação. Não, meus irmãos. Deus está nos modulando. Deus é o grande artífice. E nós, os seus filhos, somos suas joias. Ele diz a palavra de Deus, que ele é o oleiro. E nós somos o barro com o qual ele trabalha. A Bíblia diz que nós também somos pedras vivas. E Deus está burilando-nos para que nós nos ajustemos ao edifício cuja pedra angular é nosso Senhor Jesus. Agora, uma coisa, pode ter certeza, nas tormentas desta vida, a imensa graça de Deus se faz presente. Nas tempestades, o Senhor, assim como foi com Paulo, ele é com cada um de nós companheiro fiel. Não nos larga em momento algum. Deus está presente. No versículo 23 do texto, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Deus está presente. Quando a morte parecia algo inevitável, Paulo teve a presença e o consolo de um anjo de Deus. Então, Deus nunca está distante, ele sempre está presente e é onipresente. Foram essas experiências de filho de Deus. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abdênego? Lá debaixo do poder de Nabucodonosor? Lembram da experiência deles? Está lá em Daniel, capítulo 3, versículos 23 a 25. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou. Depressa falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam os seus conselheiros e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano.
E o aspecto do quarto é semelhante ao filho. Vejam que tormenta, vejam que experiência. Esses 3 jovens que andavam dentro da vontade de Deus foram lançados no fogo ardente com as mãos atadas. Mas passaram pela maior experiência, pela maior bênção da sua vida. Essa também foi a experiência de Daniel na cova dos leões. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Esta, meus irmãos, é a experiência de todos os que são filhos de Deus. Há um versículo que eu creio que todos nós sabemos de cor e salteado, que diz isto claramente. No Salmo 23, versículo 4, o que é que nós lemos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. Sempre devemos lembrar disso. Decorar todos os textos bíblicos e repetir nas horas de grandes dificuldades da nossa vida, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esta foi a experiência de Paulo aqui nesse naufrágio. Esta foi a experiência de Sadraque, Mesaque e Abdênego. Esta foi a experiência de Daniel. Esta foi a experiência de praticamente todos os filhos de Deus. Pode ser a sua experiência. Mas uma coisa, prestem atenção, apesar das tormentas, apesar das tempestades, o resultado sempre será uma inspiração para a nossa vida quando Deus está atuando. Quando Deus está no controle, seja qual for a tormenta, seja qual for a tempestade, a imensa graça de Deus nos abençoa. E veja o que aconteceu aqui, nesse incidente do naufrágio, do navio, do qual Paulo ia preso para Roma, acompanhado de mais 275 pessoas. Então, como resultado da ação de Deus, por causa de Paulo, por intermédio de Paulo, 275 pessoas que estavam para morrer no naufrágio foram salvas. É o que está escrito nos versículos 22 e 24. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá diante de vós, mas somente o navio. 24, dizendo Paulo, o anjo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, e deu todos quantos navegam contigo. A imensa graça de Deus. Como resultado da ação de Deus presente com Paulo,
Aconteceram coisas maravilhosas nessa viagem. Lembram do que aconteceu na ilha de Malta, aqui nessa mesma viagem? Vários enfermos foram curados na ilha de Malta. Malta, que é uma ilha que fica apenas a 240 quilômetros da Itália, fica no mar Mediterrâneo, a 240, eles estavam perto da Itália. Estavam perto de Roma. Então, prestem atenção qual é o resultado da presença de Deus com os seus filhos. Aqui, como resultado, que Deus está com Paulo, e ele está com cada um dos seus filhos, como resultado da ação de um Deus presente. Paulo pregou o Evangelho em Roma durante 2 anos. E enquanto Paulo pregava, e prestem atenção, quem estava reinando sobre Roma naquela época era Nero. E mesmo assim, membros da corte imperial se converteram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi nesse período que Paulo escreveu a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Período abençoado para o povo de Roma, período abençoado para o povo de Éfeso, período abençoado para o povo de Colossos, período abençoado para Filemão e período abençoado para nós, que ainda hoje estamos sendo abençoados pelas cartas de Paulo. Então, meus irmãos, concluindo, prestem bem atenção, quando nossa vida está, de fato, dentro da vontade de Deus, as situações difíceis, toda e qualquer situação adversa se transforma em bênção. A grande tempestade que podia matar todo mundo se transformou numa grande bênção. Porque Deus estava presente. Paulo estava dentro da vontade de Deus. Deus é o Senhor de tudo e de todos. Então, o que é que nós devemos fazer com isso? É deixar que Deus dirija a nossa vida. E como é que nós vamos deixar que Deus dirija a nossa vida? Obedecendo a sua palavra. Esta é a razão pela qual nós já lemos juntos todo o Novo Testamento, já chegamos em Cantares, no Velho Testamento, para que todos os irmãos possam todas juntos, para que não tomem como passagem bíblica muitas citações que vocês ouvem no rádio e na televisão como se fossem bíblicas e nunca foram bíblicas, citações bíblicas. Você precisa saber exatamente quais são as citações bíblicas. Você deve, como filho de Deus, não importando as circunstâncias, não importando como está a sua vida hoje, clame a Deus pela direção dele em sua vida. Que ele entre no barco no qual você está navegando, para que o resultado final seja abençoado, para que a imensa graça de